Nossa primeira aula, ela vai trazer para você algo que é fundamental se você quer que as pessoas acreditem no que você está fazendo e se você realmente pretende modificar a vida das pessoas. Nós vamos falar sobre cultura e método. A cultura que a Máximo tem e como o método Máximo modifica a vida das pessoas e como ele é organizado. E o que seria cultura? O que é a cultura da sua empresa? Cultura, pessoal, é aquilo que está inserido em você e que você vai deixar transparecer para as pessoas. E que cada um que venha a fazer parte do seu processo de ensino, elas levem isso para a sua vida. Vamos observar duas culturas totalmente diferentes e o quanto isso impacta na vida das pessoas. Vamos imaginar dois países, um pequeno, sem recursos naturais, que várias vezes é agredido pela natureza, com tsunamis, terremotos, e que ele consegue se refazer do nada. E vamos falar de um outro país, onde ele é um país enorme, ele tem tudo para dar certo, mas infelizmente ele nunca acontece. Ele sempre é o país do futuro, mas ele não acontece. O primeiro país é o Japão, um país pequeno, onde por mais que a natureza, as guerras fizessem com que ele desistisse, o povo japonês ele nunca desistiu. A cultura deles é uma cultura de evolução constante. É uma cultura baseada no Kaizen, que quer dizer um processo de evolução contínuo. E nós temos um outro país, que é o nosso país, o Brasil, onde muitas vezes nós escutamos o quê? É o jeitinho brasileiro. Pessoal, o jeito brasileiro tem que ser o jeito de dar certo. Não o jeito de enrolar, não o jeito de passar a perna do outro. Vamos entender o seguinte, não importa se você vai chegar mais rápido ou vai demorar um pouco. Vamos fazer o que é certo. Vamos colocar na prática o nosso dia a dia. Imagine você chegando em um restaurante, no shopping e tem várias vagas de garagem. A primeira, a segunda e a terceira é para o idoso, para o PCD, para a grávida e as outras para as outras pessoas. Onde você coloca? Pense um pouco nisso. E aí, pessoal, é importante a gente entender que se eu coloco na vaga que não é do meu direito, eu estou tirando o direito do outro. Será que lá no Japão eles fazem isso? Acredito que não. Então, vamos se basear um pouco nessa filosofia, nessa cultura de fazer o que é certo e não de se dar bem em cima do outro. Falando agora sobre a cultura da Máximo, o primeiro pilar, mente aberta, sonhar sem limites. Como é que dois professores no menor estado do Brasil sonharam um dia ter um clube tão grande que todo o Brasil reconhecesse? Como é que nós iríamos fazer atletas que nem títulos nacionais tinham se tornarem atletas de referência nacional e internacional? Isso é possível se você acredita ser possível. Tudo que sua mente puder acreditar, ela pode realizar. Lógico, existe um processo e lá na frente você vai entender por que a Máximo conseguiu. Segundo pilar, e tão importante como o primeiro, é o pilar da excelência. Fazer sempre o seu melhor, ser o máximo em tudo que você for fazer. E isso eu coloco nos meus hábitos simples do dia a dia. Se eu sei que eu preciso fazer algo que vai me trazer benefício, por que eu burlar isso? Fazer o meu máximo significa eu me dedicar a tudo que eu pretendo fazer.
Por exemplo, se eu vou trabalhar, por que eu vou trabalhar com raiva? Eu vou feliz, porque é algo que vai acrescentar à minha vida. Por que você trabalha? Ser excelente naquilo que você faz é você nunca colocar obstáculos, você sempre procurar mover montanhas. Não espere as coisas acontecerem, faça elas acontecerem. O terceiro pilar é o pilar da evolução constante, que se baseia naquele princípio do Kaizen, da filosofia japonesa, de sempre procurar a melhoria contínua, nunca está parado. O mundo ele não para, a evolução ela não para. E se você não estiver respeitando esse processo, você vai ficar para trás. Esses três pilares, eles formam a genética X, que é a mente aberta, sonhar sem limites, excelência, dar sempre o seu máximo, fazer sempre o seu melhor em tudo que você está fazendo, e evolução, procurar sempre algo a mais. Seja melhor hoje do que o que você foi ontem, amanhã do que o que você é hoje, e hoje seja melhor que sempre. Vamos falar agora, pessoal, sobre o método máximo, que ele se baseia em três pilares extremamente importantes no que diz respeito às suas aulas. O aluno, quando ele vem para a nossa aula, ele deve brincar de karatê, aprender karatê e, por último, entender o que é karatê. Vamos agora entender o que cada um desses pilares tem de importância na vida desses alunos. Primeiro pilar, o pilar brincar de karatê. A criança, quando ela chega para as aulas de karatê, ela não chega com tanta vontade como se ela fosse fazer uma aula de futebol, por exemplo. Geralmente, a criança gosta de jogar bola. Karatê, a gente precisa criar métodos e processos para que ela se apaixone também pelo karatê. Essas aulas, elas devem ser emocionantes, cativantes e que impactem realmente a criança. Mas nós não recebemos apenas alunos, crianças, nós recebemos adolescentes e adultos. E por que não criar processos onde esses alunos também se divirtam? As aulas de karatê, elas devem ser cativantes e emocionantes para todos aqueles que forem praticá-las. Ela deve ser tão divertida como se o menino, a menina, estivesse indo brincar com os colegas. Porque a aula de karatê tem que ser aquela aula extremamente tradicional. Esse é um segundo momento. É o momento onde nós vamos falar do segundo pilar do método, que é o pilar de aprender. Nesse segundo momento, eles vão aprender karatê. Aí é onde nós vamos ensinar a técnica, mas para esse processo também existem formas onde pode ser mais divertido. E por que não aprender brincando e se divertindo? Então é importante que a gente entenda que quem procura a nossa aula, muitas vezes, nem sabe o que quer dizer karatê. E as pessoas, elas vão ter aquele primeiro impacto. Por isso é importante que a gente passe para elas da melhor forma possível. O terceiro pilar é o pilar de entender o karatê. O que é esse pilar? Por que ele é tão importante? Porque é aqui que você vai transformar a vida dos seus alunos. Nós vamos pegar conteúdos que esses alunos eles vão precisar no seu dia a dia e que através do karatê ele vai conseguir colocar. Por exemplo, respeito. Se ele aprende a respeitar no karatê,
ele vai aprender a respeitar as pessoas fora dele. Organização. Se ele aprende a ser organizado no karatê, por que não transferir isso para a vida dele? E como nós podemos fazer isso? Colocando essa organização na prática. Quando o seu aluno chegar na aula, ele organiza o chinelo ou o tênis, ele organiza a mochila, ele organiza a garrafinha de água dele e você vai, durante suas aulas, cobrar isso dele para que ele também faça isso na casa, no colégio. Então, começa a acontecer uma transferência e o karatê sai de um parâmetro onde fica só soco, chute, defesa, ataque e passa para um parâmetro de mudança de hábitos, uma mudança na vida dessas pessoas. E qual o pai ou a mãe ou o praticante que seja de karatê que não queria fazer algo que fosse impactar diretamente em sua vida? O método máximo, ele vem como uma forma de fazer você profissional a impactar e transformar a vida das pessoas. Falando um pouquinho agora sobre como você fazer a cultura e por que é tão importante você ter a cultura bem definida dentro da sua empresa, da sua entidade. Porque essa cultura, ela vai fazer com que todo mundo que esteja inserido, não só os seus alunos, como os pais, as pessoas que trabalhem com você, elas entendam onde você quer chegar. E como você vai fazer isso? A sua cultura nada mais é do que você colocar em um papel aquilo que você realmente pretende das pessoas ao seu redor. Então, você vai pegar um papel e escrever aquelas palavras e depois tentar explicar essas palavras, onde você vai colocar o que você realmente quer, o que você pretende que as pessoas olhem para a sua academia, a sua marca e elas entendam. Quando a gente pensa, por exemplo, na Apple, a gente pensa logo em quê? Qualidade, estética, o que tem de mais interessante, não o melhor, mas algo que todo mundo algum dia pelo menos pensou em ter. Vamos falar agora como colocar o método máximo em prática. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo organização. Você pode definir em cada mês um conteúdo que seja interessante e que as pessoas precisariam fazer para cumprir certas tarefas. Por exemplo, organização. A organização, ela começa no tatame e pode ser levada para casa. Como você pode fazer isso? Em um determinado mês, vamos escolher o mês de janeiro. Nós vamos trabalhar o conteúdo da organização. Quais tarefas você poderia colocar para seus alunos ou praticantes de karatê fazer em sua casa para que ele transformasse a vida dele? Por exemplo, arrumar a cama, arrumar a roupa, arrumar o livro, ele mesmo arrumar o material de karatê dele para levar para a academia e não esperar que o pai ou a mãe fizesse isso. E a cada tarefa cumprida, como ele poderia comprovar para você? Você poderia pedir para que ele tirasse uma foto daquele local organizado e também, lógico, perguntar ao pai, à mãe, né, se realmente foi ele que arrumou. Uma outra forma interessante é pedir para o pai ou a mãe fazer um videozinho da criança arrumando aquele material. A partir daí é interessante que você traga benefícios
para ela também, para que ela entenda que se eu fizer a minha parte, eu vou receber coisas em troca, a minha vida vai ser melhor. Então, essa é uma forma de você conseguir colocar em prática aquilo que a criança está aprendendo no Karatê também. É importante, pessoal, entender que nenhum processo ele vai surtir efeito se não for colocado em prática, tá? Então, não adianta a gente só falar, não adianta você aí só escutar. Você precisa colocar para que seus alunos pratiquem. Formas de conteúdo nós iremos passar para vocês em uma planilha onde você vai conseguir estar trabalhando esses conteúdos nas suas aulas e colocando na prática para seus alunos. Isso é fundamental que aconteça, senão nada muda. Turma, é importante vocês entenderem como melhor assistir esse curso. É interessante que você não assista deitado, você não assista com sono, você se coloque em uma posição como se você fosse estudar algo. Não adianta nada você deitar na sua cama ou deitar no sofá e ficar assistindo sem anotar. É interessante que o que for mais importante, você anote, você consiga colocar aquilo na prática. Uma certa vez um grande mestre do Karatê falou: Karatê é pensar, sentir e agir. O nosso método ele só dará certo se você assistir, querer fazer e realmente colocar na prática.